Brasil, vou colocar aqui um vídeo um pouco longo, mas é necessário que todos entendam sobre a Lei Magnitsky. Assista todo o vídeo. Olha só. O que é a Lei Magnitsky? Lei Magnitsky é uma lei que ela surgiu em 2012. Depois ela foi ampliada numa versão em 2016, com a participação inclusive do Chris Smith. Um dos principais líderes para essa expansão, né? Um dos principais. Comprou a briga de jornalistas da Bielorrússia. Exato. Justamente por conta dessa questão de imprensa. Ela foi expandida em 2016, antes de reclamar em 2016, durante o governo Barack Obama. Foi sancionada pelo presidente Barack Obama, que dá aos Estados Unidos a possibilidade de impor sanções financeiras através do OFAC, que é o Office of Foreign Assets Control, o Escritório de Controle de Ativos no Exterior do Departamento do Tesouro. Então, o que a lei diz fala o seguinte: se você cometeu casos graves de corrupção, e aí o sentido de corrupção nos Estados Unidos é diferente do estado do Brasil, corrupção não é só suborno, ou se você cometeu graves violações de direitos humanos, você está absolutamente sujeito à Lei Magnitsky. E eu posso pegar aqui, cara, eu tenho assim, enorme jurisprudência, absolutamente enorme jurisprudência. Olha, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, há apenas alguns meses, o OFAC sancionou um juiz russo por conduta semelhante a de Moraes em relação à supressão da liberdade de expressão e detenção arbitrária de um dissidente político na Rússia. A juíza russa Olesia Mendeleva ordenou a detenção arbitrária de Alex Gorinov, vereador da cidade de Moscou, defensor público, bababá. Em resposta, o OFAC designou Mendeleva de acordo com a ordem executiva 13818 por ser uma pessoa estrangeira que é responsável, cumpre ou se envolveu direto ou indiretamente em graves abusos de direitos humanos. Mas aqui, em março de 2023, o OFAC sancionou um outro juiz, investigador especial e perito russo, sob a EO 13818, por suas medidas antidemocráticas contra Kara Murza, um cidadão russo, que fez um discurso perante a Câmara dos Representantes do Arizona. Ou seja, só para você entender esse caso, é um caso onde um cidadão russo veio aos Estados Unidos diante do parlamento e denunciou uma ação russa, sofreu as consequências na Rússia. Olha, tô tendo um déjà vu aqui, hein? E por conta disso, o juiz que agiu contra ele sofreu sanções econômicas. Será que se eu der um discurso aqui nos Estados Unidos e voltar pro Brasil e pegarem meu passaporte, se enquadra nisso? Não sei. Em abril de 2023, o OFAC sancionou 3 juízes nicaragüenses sob a ordem executiva 13851, por seu envolvimento em abusos de direitos humanos conduzidos pelo regime do presidente nicaragüense Daniel Ortega e pela opressão mais ampla de cidadãos nicaragüenses que se opõem ao seu governo. Os juízes revogaram arbitrariamente a cidadania daqueles que expressaram sua oposição ao regime de Ortega. Tipo quando cancela o passaporte de quem tá no exterior, sabe? Você já ouviu alguma coisa similar? Mais ou menos. Em dezembro de 2019, voltando mais para trás, o OFAC sancionou 2 juízes iranianos sobre a ordem executiva por punir injustamente cidadãos iranianos e cidadãos com duplas nacionalidade por exercerem suas liberdades de expressão ou reunião. Os juízes supervisionaram o erro. Isso é interessante. Ambos os juízes supervisionaram o erro do judiciário do regime iraniano em julgamentos de fachada, nos quais jornalistas, advogados e ativistas políticos e membros de grupos étnicos e religiosos minoritários do Irã foram penalizados por exercer sua liberdade de expressão e liberdade de reunião. Em setembro de 2024, o OFAC sancionou 4 juízes venezuelanos. Olha só, isso é antes que digam que é o Trump, maluco, etc. Eu tô lendo coisa aqui do governo. Sim, já aconteceu Biden. Sem a nossa atuação também. Biden. Sob a ordem executiva com a ligagem idêntica à Lei Magnitsky. Os juízes eram membros do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, TSJ, que impediram um processo eleitoral transparente e a divulgação de resultados eleitorais precisos. Olha... Não sei se eu já ouvi isso em algum lugar, né? Não sei se eu já ouvi isso em algum lugar. Outro venezuelano, Michael Moreno, é um exemplo proeminente de onde os Estados Unidos deram um passo adiante e indiciaram criminalmente o juiz da Suprema Corte por sua má conduta, corrupção e atos antidemocráticos. Esse aí era cachorrinho do Hugo Chávez, o Michael Moreno. Ele começou a ganhar notoriedade, né? Ele se transformou em juiz, mais ou menos ali, logo no início do primeiro governo, primeira presidência do Hugo Chávez. E ele começou a atender o Hugo Chávez na condenação de opositores políticos do regime. E aí ele foi ganhando moral, subiu no judiciário, chegou até a Suprema Corte. Chegou na Suprema Corte, ele achou que ele era todo poderoso, podia fazer o que quisesse. E tomou aí, foi sanção OFAC que ele tomou, né? Tomou. Foi Magnitsky.
Foi, Basicamente a mesma coisa, né? Isso é importante que as pessoas saibam. A Lei Magnitsky é a lei que dá ao presidente a autoridade para utilizar o OFAC contra pessoas que violam direitos humanos. Gravemente direitos humanos. É que a execução se dá através do OFAC, que é um instrumento do Tesouro americano, correto? Na parte da Secretaria de Tesouro. E a justificativa se dá através da Lei Magnitsky. Então, essa é uma parte. A outra parte é o que se chama de abuso procedimental ou abuso de poderes judiciários. No Brasil seria abuso de poder. Especificamente, contornar os canais jurídicos internacionais e violar as normas jurídicas, que é parte do que o Alexandre de Moraes tem feito. Isso tem a ver com os procedimentos contra mim, contra o Constantino, contra a Ludmilla, contra o Monark, contra o Alan dos Santos, contra o Jason Miller, contra o Elon Musk, contra o Rumble, contra o Trump Media Group. Essas violações também entram no que se chama de numa visão mais ampla de corrupção, né? Então, por exemplo, só para citando aqui, em 6 de fevereiro de 2025, o presidente Trump assinou a Ordem Executiva 1403, que impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional por tentar abrir arbitrariamente investigações e afirmar jurisdição sobre questões relativas ao pessoal dos Estados Unidos e alguns dos seus aliados. Aqui o TPI, como o TPI fez, ele abriu perseguição extraterritorial. Você tem o caso da própria Flávia Magalhães, né? O procurador-geral da Nicarágua também foi sancionado por usar medidas ilegais para tentar... PGR, né? O PGR. Então a gente tem ministro da Suprema Corte da Venezuela, tem PGR da Nicarágua, tem vereador da Rússia, tem procurador do Tribunal Penal Internacional, um monte de gente que já tomou esse tipo de medida. Os Estados Unidos também impuseram sanções a funcionários de governos estrangeiros, como o Ministério Público Central, a PGR, né, da República Popular Democrática da Coreia, por processar e punir injustamente figuras da oposição política em um processo legal envolvendo julgamentos fundamentalmente injustos. Os estrangeiros também foram vítimas do sistema judicial fundamentalmente injusto da República Popular da Coreia. Assim, eu posso falar de absolutamente vários casos, e há, obviamente, como que a participação, como que o Alexandre se envolveu. Então, eu citei aqui, a primeira coisa foi abuso de direitos humanos, a segunda coisa foi abusos procedimentais e perseguição e invasão da jurisdição estrangeira. E a terceira coisa é o envolvimento em corrupção significativa, coerção, extorsão e retaliação econômica. E aí entram basicamente as ameaças que ele fez contra o X, contra a SpaceX, contra o Rumble e aí tem outros exemplos aqui, né? Eu posso ficar aqui só dando exemplos. O OFAC também sancionou funcionários de governos estrangeiros responsáveis por usar suas posições para manipular o sistema legal em benefício próprio ou em benefício de seus aliados políticos. Já ouviu falar disso? E em desvantagem da oposição política. Por exemplo, em agosto de 2022, de novo, governo Biden, o OFAC sancionou Saima Sirenos Cephus, procurador-geral e procurador-chefe da Libéria, sobre a ordem executiva babá. Então, assim, há enormes jurisprudências dentro dos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque nas nossas reuniões, a gente se limita a expor os fatos. Produzimos relatórios extensos, todos com base em informações públicas. Algumas informações nós obtivemos através do Congresso dos Estados Unidos, como as ordens que eram secretas do Moraes, que o Congresso nos ajudou a obter. Isso é bizarro. Vem novas ordens que nós vamos obter agora. Nós não, o Congresso americano vai obter e que nós teremos acesso, que são as ordens do Alexandre à Meta, que são as ordens do Alexandre ao Google. E breaking news, que isso daí também vai gerar mais um capítulo longo nessa história toda, tá? Porque a Meta, ela é dona do Facebook e do Instagram. E do WhatsApp. Vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes mandou, durante a eleição de 2022, quando ele era presidente do TSE, ordem de bloqueio, de censura, só pro X? Ou será que ele também mandou pro Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, papapá? Inclusive, acho que tem cópia, né? Quando ele mandou pro X, ele copiava as outras plataformas. Tem alguma coisa disso aí também? Enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque isso daí também vai gerar mais problemas lá pro nosso querido defensor da democracia brasileira. Então, nesse momento, a jurisprudência... As sanções estão sendo levantadas sobre visto, pega todo mundo automaticamente, já não tem mais nada com a gente.
E não é só eles não, pega os investigadores também. Polícia Federal. O TPI, o Karim Khan, que é o procurador do TPI, do Tribunal Penal Internacional, não foi só ele sancionado, não. Todo mundo que participou da investigação que culminou no pedido de prisão do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, todo mundo ali foi, como diz o carioca, né? Foi de ralo. Então, alô Fábio Shor, alô equipe da Polícia Federal, que só estou cumprindo o meu trabalho, tá? Como nós falamos pra vocês lá atrás, seria muito mais digno você... eu não tenho opção. Claro que você tem opção. Mas e o quê? Eu vou pra rua? Eu falei, você fez concurso pra ficar prendendo velhinha? Aqui nos Estados Unidos, eu lembro, se não me engano, até na Flórida, teve uma autoridade lá, uma prefeita, alguma coisa de um condado, que falou, a partir de agora aqui não pode mais transitar com arma. Aí o xerife chegou e falou, olha, não vou cumprir, ou então, né, pode tirar uma distintiva aqui que eu não vou ser policial para ficar cumprindo o mandado aí contra a nossa Constituição. Então, todos vocês, né, quer o Eduardo, quer o Paulo queira ou não, vocês quando puxar essa fieira vai vir um monte de peixe junto. Mas é importante dizer o seguinte, Eduardo, e isso vale dizer, que neste primeiro momento, todo o foco de sanções financeiras está na figura do Alexandre de Moraes. É o nome mais famoso. Antes que... o ataque ao Alexandre de Moraes não é ataque ao Alexandre de Moraes. Existe um dispositivo na lei americana, lei americana, que impõe sanções àqueles líderes internacionais que tomarem determinadas atitudes. A única coisa que a gente está fazendo, de fato é apresentar quais foram essas violações para que eles tenham ciência. Agora, não fui eu que derrubei o X. Não fui eu que derrubei o Rumble. Não fui eu que cacei passaporte de jornalista. Não fui eu que mandei prender cidadã americana. Não fui eu que estou ameaçando tomar passaporte de parlamentar. Não fui eu que derrubei uma dúzia de redes sociais de parlamentares. Não fui eu que emiti ordens secretas, palavras do Mark Zuckerberg. Conservadores ali durante a eleição de 2022. Não fui eu, não fiz nada disso. Agora, tudo que foi feito é acompanhado de documentação, é acompanhado das ordens, é acompanhado de reportagens da mídia internacional, é acompanhado de documentação. Cara, só o processo do Rumble... Cara, eu vi um catatal... a gente viu ontem. Esse que tá em sigilo, desse tamanho. Então, assim, é uma coisa absolutamente gigantesca. Então, falei de... e quais são as consequências disso? Bom, as consequências disso, para exclusivamente a figura do Alexandre de Moraes, é o que se chama a entrada no SDN List. A entrada do SDN List, vocês procurem no Google aí. ChatGPT, hoje em dia é ChatGPT. Eu não sei se o João ou o Bruno conseguem até botar na tela a lista do OFAC SDN List. Ela é publicada todos os dias, é um PDF. Se vocês conseguirem, bota na tela porque é um negócio gigantesco. Uma vez que você entra nessa lista, o que acontece com a sua vida? O que acontece é o seguinte. Número 1, visto cancelado automaticamente. Número 2, não vê mais o Mickey na Disneylandia. Não vê mais. Só pelas lentes do Alan dos Santos. Número 2. E muitas vezes a Europa entra junto nas sanções, tá? O Michael Moreno da Venezuela foi assim. Primeiro Estados Unidos, depois Canadá e Europa vieram na sequência. Exato. É muito comum os outros países a cegar. Número 2. Você fica impedido de fazer negócios com qualquer empresa americana. Significa que uma empresa americana, se souber que você está na SDN List, ela não pode fazer nenhum negócio com você. Número 3. Você fica bloqueado do sistema financeiro internacional. Calma aí, e se a empresa americana fizer negócio com um cara sancionado? Ela sofre o que se chama de secondary sanction, sanção secundária. Isso significa? Que ela passa a sofrer as sanções que a primeira pessoa teve. Então congela a conta bancária, congela tudo da empresa. Então, o que acontece é o seguinte, todos os ativos no exterior são congelados. Tá? No exterior, não só nos Estados Unidos? Não. Então congelados. Não adianta você se desfazer dos seus investimentos, vamos imaginar aqui, na XP ou na BTG, que esteja em solo americano. Tem um investimento imobiliário aqui, não sei quantos dólares no investimento rodando. Eu tirei dos Estados Unidos, agora eu tô livre então de tomar uma sanção dessa. Aí você levou, digamos, para a Suíça. Eles estão congelados, porque eles não podem... Só que acontece uma outra coisa que é uma coisa pior. E por isso que o apelido disso é pena de morte financeira. Todos os bancos e instituições financeiras, por padrão, encerram a sua conta. Porque eles ficam impedidos de fazerem negócio com você. Mas a Caixa Econômica e o Banco do Brasil também, se eles quiserem continuar tendo acesso ao sistema SWIFT, sim. Mastercard, American Express, Diners Club, Visa. Mas eu sou o ministro da Suprema Corte. Eu dei uma ordem impedindo que a Caixa Econômica encerre a minha conta.
não tem problema, você pode dar essa ordem. O que vai acontecer é que a Caixa Econômica vai passar a ficar fora do sistema